Boa tarde a todos, né? Vamos dar continuidade em nossos estudos aqui, né? Agradecer a presença de todos os que estão podendo nos assistir mesmo à distância. E vamos, antes de tudo, né? Como de costume, como sempre, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e pedir muita paz e tranquilidade, equilíbrio, né? Para que possamos ter um estudo aqui, neste momento, bastante esclarecedor, um estudo que possa nos auxiliar, né, a mudar nossa forma de pensamento, que possa, né, nos auxiliar a trilhar um caminho melhor nessa jornada de reforma e crescimento espiritual, e que possamos também, né, com a paz do nosso Mestre, desenvolver dentro de nossos corações a verdadeira caridade, né, com auxílio ao próximo e a nós mesmos. Pedimos as bênçãos dos Espíritos maiores e que possamos seguir tudo em paz e tranquilidade. Que assim seja. Bom, dando a nossa continuidade, né? O tema selecionado para hoje aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É do capítulo 13, itens 1 a 3, lá do Allan Kardec. Ele se relaciona, né, com aquela famosa passagem, né? Não saiba que a vossa mão esquerda é o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Essa passagem aqui é bastante conhecida, né? Deixa a sua mão direita saber o que sua mão esquerda está fazendo, né? Se a gente tira um pouco do formalismo aqui do português. Mas ela é bastante conhecida lá por causa do livro de Mateus, né? Se a gente buscar um pouquinho o contexto para a gente entender, né, e fazer o estudo em cima disso, a gente vai perceber, né, que ele está fazendo uma discussão um pouco profunda. E às vezes a gente não percebe isso. Lá em Mateus 6, 1 ao 4, só para a gente ter uma referência, vamos perceber que ele diz o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estais no céu. Assim, quando derdes esmolas, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa passagem, né, ela deixa bem clara um exemplo, né, de como a caridade deve ser desenvolvida, né? Ela tem que ser desenvolvida em silêncio, né? Ela tem que ser aquela caridade que realmente tem uma intenção sincera de ajudar o próximo, né? De tocar, de promover algum auxílio, seja material ou espiritual, para aquele que está necessitado. Ela não pode ser aquela caridade, né, que está voltada para se mostrar que estou fazendo alguma coisa. Puxa, eu vou fazer a doação de alguma marmita, de algum dinheiro, mas eu quero que aqueles à nossa volta, né, vejam que estou fazendo isso. Não é bem assim o caminho, né? Será que a intenção sua é se aparecer para eles? Ou será que a sua intenção é despertar no próximo também, né, através dessa observação, fazer a caridade? Então, muito pode se envolver aqui a intenção, né, em volta desse reconhecimento. Bom, né, para quem enxerga a vida, né, de nascimento até a morte, vai levantar uma pergunta, então, né? Por que eu devo fazer o bem às escondidas, né? Vamos assim dizer, com uma passagem que Cristo colocou. Porque o exemplo da caridade, né, da bondade, é algo que a gente tem que imitar, né? É algo que a gente tem que mostrar ao mesmo tempo. É uma coisa um pouco dual, né? Puxa, eu tenho que fazer o bem escondido, só que eu tenho que observar alguém fazendo isso para me poder aprender também, né? Então a gente entra assim, eu devo mostrar, não devo mostrar. E claro, a palavra-chave que vai estar por trás disso é a intenção, com toda certeza, né? Qual é a intenção de você estar fazendo essa caridade? Qual é a intenção de você fazer essa ajuda ao próximo? É realmente estar preocupado com a ajuda ao próximo? Não estou muito nem aí, né? Vamos assim dizer, com quem está me observando, que sirva de exemplo? Ou vai ser aquela situação que eu quero que me observa, né? Que tenha os olhos grudados em mim, para que me elevem, né? Meu orgulho, minha autoestima lá em cima. Para quem olha a vida só de nascimento até a morte, não faz sentido nenhum isso. Não consegue compreender, né, que a grandeza disso é muito maior.
principalmente quando a gente pensa, né, nas pluralidades das existências, na evolução espiritual. Então, né, para quem só vê a vida, né, nascimento até morte, geralmente é aquele que está muito preso à matéria. É aquele que está envolto em ser reconhecido. É aquele ser, né, que é o homem bom, de certa forma. Ele vai auxiliar quem precisa, mas somente porque é observado pela sociedade em seu entorno, né, à sua volta. Mas, né, Cristo, ele já deixa bem estipulado, deixa escrito lá, né, que só o fato de ser, né, reconhecido, de ser aplaudido, né, de poder ser observado, é a recompensa que ele está obtendo. Nada mais do que isso. Foi um bem útil, foi muito bem feito, ele já obteve o que queria. Ele não está somando nada para o seu crescimento espiritual nesse momento. Então, nada vai esperar por ele após a morte. Mesmo que supõe-se, né, que ele acredite numa continuidade da vida, né, através da doutrina de reencarnação. Se ele pensar em só ser reconhecido, nada de adianta esperar depois da morte. Tipo, morreu, acabou ali para ele. A vida continua. Aquele bem não vai ter muito efeito produzido porque ele já obteve, né, através da observação. Não saber, então, né, o que a mão esquerda, o que dá a mão direita, é uma figura de linguagem que Cristo utiliza aqui para mostrar a beneficência modesta. É aquela situação, então, né, que a gente vai ajudar com realmente intenção de ajudar. Não estou preocupado se estou sendo observado. Esse tipo de ajuda, esse tipo de movimento energético envolvido ali, vai me produzir grandes efeitos, até mesmo em outras existências, após a morte, vamos assim dizer. Então, né, aquele que compreende, através do seu autoconhecimento, através da aprendizagem, né, o seu processo evolutivo, né, o processo de crescimento do seu espírito, ele vai entender que fazer o bem é um instrumento para poder se aperfeiçoar. Então, a partir do momento que ele vai executar, querer fazer o bem, né, querer se aperfeiçoar, ele não está preocupado se ele vai ser observado ou não. Ele está preocupado em executar a tarefa, né? E os ensinos de Jesus, não somente esse, mas como todos os outros que a gente encontra no Evangelho, né? É uma meta que a gente tem que perseguir. É uma meta que a gente vai estar encontrando aí, né? Para buscar a nossa evolução espiritual. Alguns dizem reforma íntima, né? Kardec coloca, né, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a necessidade de fazer o bem exige uma abstração da vida presente. É a gente abrir um leque na nossa frente aqui e entender que existe um passado, né, existe o presente que estou vivendo aqui, mas também existe o futuro. É a gente entender que existe uma linha do tempo aqui, que as minhas ações hoje, né, elas são consequências do meu passado. E minha vida futura vai ser consequência do que eu realizo hoje. Então, num mundo de provas e expiações, que é o caso da Terra aqui, né, a gente tem que aproveitar esse momento para aprender as coisas espirituais também. Temos a necessidade da matéria, temos que nos envolver com ela? Com certeza, estamos aqui ainda encarnados. Mas somar junto com esse processo o quê? Aprendizado das coisas espirituais. Então é praticar o exercício do bem, é tentar fazer ele com o mínimo ou sem nenhuma ostentação possível. A gente não é perfeito, mas o quanto menos ostentar, melhor. Aos poucos eu vou tirando disso, até que eu vou fazer isso de uma forma tão fluida, tão natural, que não estou mais preocupado se estou sendo observado ou não, se vou ser recompensado por isso ou não. A gente vai adquirir com o passar do tempo, se começar a exercitar o bem, o prazer de fazê-lo, né, por espontânea vontade. Então, né, aquele que constitui, né, para o homem, né, a necessidade de fazer o bem, ele vai perceber, né, que vai desenvolver o amor dentro de si, né, que a gente coloca muito que a caridade, né, é o amor em ação. Ele passa como consequência a desenvolver ele. Então, aquele que aceita a continuidade da vida com a alma, né, para com a alma, independente da morte do corpo, independente de quantas vidas isso já ocorreu ou quantas vão existir, né, a necessidade de fazer o bem acaba se tornando uma prioridade. E ele vai se elevar tanto nesse patamar que ele não vai esperar mais os aplausos do homem, né? Esse comportamento de esperar algo, se a gente pratica o bem de alguma forma, né, pratica alguma caridade relacionada a isso, volta com o quê? Demonstrar, né, enquanto a gente ainda está distante de fazer o bem pelo bem. O quanto ainda
temos que crescer espiritualmente, o quanto a gente vai evoluir espiritualmente. Um exemplo clássico, né? Que às vezes a gente acha que fazer caridade está relacionado simplesmente, né, com dar alguma coisa, né, um bem material. Um exemplo clássico: pais reclamando dos, né, ou para os filhos, reclamando dos filhos ou para os próprios filhos, né, de coisas que eles fizeram para eles, né, desde pequenos, e depois querem cobrar quando adultos, filho ingrato, filho não sei o quê, eu fiz isso por você. Será que eu fiz isso buscando receber alguma coisa no futuro? Será que eu fiz isso, na verdade, com alguma intenção envolvida no futuro? Ou eu realmente fiz, né, com amor ao meu filho, com amor ao próximo naquele momento ali, né? Sem saber o que ia acontecer no futuro. A gente fica esperando alguma coisa, tipo uma retribuição por tudo que eu fiz. E isso deixa de ser um pouco, né, amor verdadeiro, deixa de ser um pouco a caridade. Porque eu estou esperando por algo. É a mesma coisa de eu querer fazer o bem e ser aplaudido por aquilo. Outro exemplo é casais em relacionamentos, né? Às vezes um fica cobrando características, ações do outro, atitudes do outro, que ao mesmo tempo a gente se questiona. Pera, eu estou fazendo isso para conseguir aquilo? Não faz muito sentido. Se eu estou praticando algum comportamento, ele tem que ser livre e espontânea vontade minha. Não que eu vou esperar algo em troca através disso, né? Não faz sentido no meu crescimento espiritual. Até mesmo amizades, né? Amigos esperando atenções do outro. Como assim? Eu tenho que mendigar atenção? Ou eu tenho que ficar dando atenção para receber essa atenção de volta depois? A partir desse momento que eu faço algo, querendo algo em troca, seja na amizade, num campo de relacionamento, até mesmo em relação pai-filho, eu destruo, né, praticamente, a caridade envolvida aqui. Eu sou um amigo verdadeiro, estou aqui para o que der e vier. Estou aqui, estou presente. Mas não quer dizer que eu vou querer algo de você em troca depois no futuro. Ai, mas naquela época eu fiz algo por você, hoje eu preciso de você dessa forma. Não é assim que funciona. Tanto que, né, se a gente traz isso aí num patamar muito mais alto, Cristo deixou aquela grande mensagem, né? Em Mateus 22, 37 e 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Será que amar o próximo é esperar comportamentos dele porque eu estou fazendo alguma coisa? Independente do nível que eu estou olhando. Casal, amizade, pai e filho. Ou até mesmo na caridade, no dia a dia. Dar uma esmola ali enquanto estou sendo observado. A gente tem que levantar esse questionamento. Eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Será que estou fazendo isso? Ou será que estou distorcendo esse ensinamento, né? Ou até mesmo fechando os olhos para ele? No Livro dos Espíritos, né, Kardec faz um questionamento bem interessante. Na 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus, né? A resposta dos Espíritos é bem direta e curta. Benevolência para com todos, indulgência para as perfeições dos outros, perdão das ofensas. Eles colocam nessa discussão, né, o amor e a caridade, eles são um complemento da lei de justiça. Por quê? Amar o próximo é fazer todo o bem que seja possível e que desejaríamos que fosse feito ao mesmo tempo. Então eu vou fazer todo o bem que for possível para ele, supondo que, não é que estou esperando em troca, que isso fosse feito de volta para mim também. Amor e caridade, então, né, é uma via recíproca da lei da justiça, então, né? Se eu vou executar tudo que for possível por ele, eu quero fazer isso da forma melhor possível, porque eu esperaria receber isso também. A caridade, então, se a gente olha pelo ponto de vista de Jesus, né, ela não se restringe somente à esmola, né? Ela abrange todos os tipos de relação, todos que a gente puder imaginar, quando envolve o nosso semelhante. Então, seja eles nossos inferiores, seja eles os nossos iguais, ou até mesmo superiores, porque a gente sabe que a nossa sociedade hoje, ela tem uma certa estrutura hierárquica, principalmente quando a gente olha no meio de trabalho, né? Eu tenho aqueles que podem estar sendo encarregados meus, mas às vezes eu sou encarregado, né, de um grupo de pessoas. Ou às vezes eu respondo por um outro grupo de pessoas. Ou tem alguém em cima de mim. Então, a caridade não se restringe somente a algo material. Ela se restringe também, né, ela vai muito mais ampla nas relações com os próximos, independente do meio que encontro.
A caridade, nesse caso aqui, né, ela nos prescreve indulgência. Por quê? A indulgência, né, ao mesmo tempo, ela proíbe que a gente humilhe aquele que se encontra desafortunado. A indulgência, né, às vezes, ela nos engana na sensação, né, que a gente está praticando ela. Ah, eu tenho indulgência. Não é bem assim. Às vezes você está tendo algum comportamento que acha que é indulgência, mas na verdade você está humilhando o próximo sem perceber, quando você pratica a caridade. Como assim, né? Para deixar mais claro. Para entender melhor a indulgência, né, a gente precisa dela também. Precisamos entender uma diferença grande, né, clássica, vamos assim dizer também, entre a piedade, a misericórdia e a compaixão. Por quê? A gente vai perceber nesses 3 graus aqui aonde se encontra a verdadeira indulgência, né? A piedade, se a gente olhasse só por ela só, a gente traduz ela como dó. Aquela palavrinha pequenininha, né? Parece a nota musical, mas é a mesma forma de escrever, dó. E isto a gente tem que interpretar como uma coisa muito perigosa, né? Ter dó do próximo. Puxa, né? Tá uma situação difícil, tô com dó dele. Por quê? Quando a gente encontra uma sensação, né, a gente apresenta essa sensação de dó, automaticamente a gente está se colocando numa posição melhor que a dela. Puxa, estou com dó do fulano. Automaticamente eu estou numa posição melhor que o fulano. Eu me sinto mais alto, né? Eu percebo a diferença das situações, mas ao mesmo tempo me coloco numa posição superior e deixo ele como inferior. E isso pode ser muito perigoso, como ele colocou aqui, porque pode fazer com que a gente acabe humilhando, né, aquele que se encontra na necessidade, né, que precisa de ajuda. Não existe amor ainda nesse tipo de relação. A gente percebe, é só uma indignação. A misericórdia, por outro lado, né, ela está relacionada com o ato de acolher no coração a miséria do outro. Então ela está muito ligada àquela palavrinha mágica, empatia. Né? Eu já consigo sentir o que ele está sentindo. Então já não existe dó nesse processo, não existe superioridade aí. Por quê? Eu estou começando a me compadecer pelo que o próximo, né, se encontra, pela dificuldade dele, pela dor dele. Então a gente começa a compreender, num certo grau, a dor e a condição do próximo. Porém, né, fica em aberto uma questão. A misericórdia, ela já está acrescentando amor, né, nesse sofrimento aí, tipo, nessa compreensão. Mas não necessariamente estou praticando a caridade ainda. Eu já tenho misericórdia, né? Eu me compadeço, mas eu ainda não faço nada. Já é traços de amor, mas não em sua plenitude. A compaixão, né, por outro lado, ela sim vai ser a verdadeira indulgência. Por quê? Além de ela englobar, né, toda a misericórdia, né, ela vai além de simplesmente eu compreender e sentir a dor do próximo. É a compaixão que vai nos movimentar, ela vai trazer um impulso de querer fazer alguma coisa, de querer ajudar, de querer se comprometer. É através da compaixão, então, que a gente realmente vai minimizar o sofrimento e a dor alheia. É através dela, então, que a gente vai estar envolto, né, da caridade como um todo. E isso liga, e isso casa muito, né, com a discussão feita lá na questão 886. Por quê? Kardec deixa claro lá que o homem verdadeiramente bom, ele procura se elevar aos seus próprios olhos, né, aquele que é inferior. Então é ele que vai trazer o próximo que se encontra num sofrimento num patamar mais alto, né? Ou ele vai se rebaixar para ficar no mesmo nível daquele que está sofrendo. Ele vai diminuir a distância com o seu semelhante. Por isso que ele, né, tendo a compaixão, tendo a indulgência em seu coração, ele vai de encontro com a caridade. Porque ele vai de encontro em prestar algum auxílio, né? Ele não vai olhar nem de cima, nem de baixo. Ele vai olhar de igual para igual e tentar fazer o máximo possível, né, por esse semelhante. Quando a gente olha, né, ainda essa discussão no 888 do Livro dos Espíritos, a pergunta é um pouco diferente então. Puxa, a dó não é a melhor forma, né? A misericórdia ainda não é melhor, mas não é tão ruim. A compaixão está lá em cima. Mas
aí ele muda o ponto de vista da pergunta. E quando eu realmente penso num bem material, né? Um auxílio material? E na 888 ele coloca isso. Eu devo reprovar então a esmola, né? De fazer uma prática de caridade nesse sentido? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Devo ou não ajudar, né? A gente começa a se questionar muito por coisas que a gente observa no dia a dia. Os espíritos respondem que não, né? Não é a esmola que merece reprovação, tipo, fazer um auxílio material aí, mas sim a maneira com que ela é executada. É ela que deve ser repreendida, né? O homem de bem, se a gente olha nessa situação, ele compreende a caridade como um todo. Ele compreende a caridade como Jesus colocava, então ele sabe o que é compaixão, ele sabe o que é indulgência. Então ele vai do encontro daquele que se encontra na desgraça, e ele vai, né, sem esperar nada, já está estendendo a mão para estar auxiliando. Esse aí sim, né, tem uma intenção sincera de querer ajudar. Então, independente se essa ajuda vai vir através de algo material ou não, ou se através de algo, né, no sentido espiritual, de algum conforto, é a verdadeira, né, caridade sendo aplicada ali. A intenção tem esse auxílio, vamos assim dizer, né? Bom, a verdadeira caridade, né, ela sempre vai ser bondosa e benévola. Então ela vai estar sempre relacionada, né, com o ato e com a maneira, né, de ser praticada. Então aqui ele coloca, né, uma situação para a gente pensar. Puxa, eu fui lá e prestei um determinado serviço. Mas eu prestei mesmo, fiz uma ajuda, né? Se eu pratiquei essa ajuda, né, com um pouco de presunção, né, com um pouco de orgulho próprio, pode ser até mesmo que a necessidade daquele que recebeu a ajuda fez-se obrigado, né, a receber, né, esse auxílio. Ok, né? Mesmo na minha posição de orgulho, na minha posição aí, né, um pouco elevada, fui prestar ajuda e essa ajuda foi executada, né, da melhor maneira possível ali, porque era necessário que ela ocorresse. Tipo, aquele que precisava, né, acabou acolhendo essa ajuda. Mas, aí vem aquela questão, pouco se comoverá o seu coração. Tanto o coração daquele que recebeu a ajuda não vai ser comovido, né, por esse ato de bondade, vamos assim dizer. E você mesmo também, pouco vai ser comovido nesse sentido aí de estar praticando bem. Por quê? Eu tinha uma intenção por trás. Puxa, ele me ajudou, eu peguei, ok. Mas ele ajudou porque ele queria se aparecer, porque fazia bem para o ego dele. Então pouca diferença fez para mim, né, receber essa ajuda. Materialmente vai ser bem-vinda. Para aquele que executou é a recompensa dele, como Cristo colocou, de ser observado, né, de encontrar os seus aplausos, porque nada disso vai estar esperando ele. Qualquer ostentação, né, ele coloca ainda na discussão dessa questão 888, tira o mérito do benefício. Então, né, Jesus nos deixa claro que não deixamos, então, o orgulho, né, a ostentação, manchar a caridade. Ela tem que ser sincera, né, tem que ser uma compaixão sincera, ela não pode estar enrustida aí com outras coisas que tornem, né, a tirar o seu valor. Ele ainda faz uma discussão interessante, que a gente tem que aprender a distinguir a esmola da beneficência. Por quê, né? Nem sempre o necessitado é o que pede. Isso é uma coisa interessante de ser observada. Às vezes, com medo de ser humilhado, né, de ser colocado numa posição inferior, às vezes aquele que é o verdadeiro pobre, né, aquele que realmente encontra num sofrimento extremamente grande, pobre pode ser de espírito, no sentido assim, que ainda ele é um coração duro, mas também pode ser pobre no sentido, né, material, que ele realmente encontra numa necessidade de fome aí, né, ou até mesmo de bens materiais, roupa, condições de saúde, seja o que for. Alguma coisa bem gritante, vamos assim dizer, né. E ele vai ficar quietinho na dele, sofrendo só no mundo dele. Por quê? Ele tem medo de se queixar também. Ele vai ter medo de querer estender as mãos pedindo ajuda, com medo do quê? De ser humilhado por aquele que está envolto, né, numa situação assim, de orgulho. Ele tem medo de ser rebaixado mais ainda na situação que ele se encontra, devido à ostentação do próximo pode estar promovendo contra ele, né?
Então, o homem de bem, o homem verdadeiramente bom, que realmente pratica a caridade, sem estar interessado com quem vai estar observando ou não, que realmente tem um coração voltado para isso, que leva a compaixão, né? Ele vai procurar esse necessitado. Ele vai ao encontro dele, né? Para poder levar todo o auxílio, sem qualquer tipo, né, de ostentação, sem querer algo em troca. O São Vicente de Paulo coloca, né, uma discussão bem interessante, que o espírito, né, nunca se deve esquecer que no espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, seja encarnado, seja desencarnado, né, sempre vai ter alguém em cima e embaixo, nessa escala evolutiva. Sempre vai ter alguém. Seja um guia que nos aperfeiçoa, ou seja a gente mesmo que vai tentar auxiliar aquele que se encontra em uma situação, né, inferior. Então, independente de onde a gente estiver, seja nessa situação do mundo, seja nessa situação, né, de erraticidade, a gente tem que cumprir esses mesmos deveres. Então não é porque eu me encontro em uma situação melhor, que estou muito distante desse mundo daqui, que vou deixar de prestar ajuda. Não. Eu tenho que ir ao encontro desse mundo e prestar o auxílio, a ajuda, sem qualquer tipo, né, de ostentação. Ainda para a gente ir fechando e concluindo, né, um pouco esse estudo aqui, uma passagem muito bonita que se encontra lá no livro de Coríntios, capítulo 13, né? Nesse momento aqui, né, a gente vai destrinchar algumas passagens só para a gente fazer uma discussão em cima da caridade, né? Uma delas diz o seguinte: e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Nessa pequena passagem, ele já relaciona um pouco, né, a nossa crença, a nossa fé com a caridade. Então, né, o fato de a gente apresentar uma crença inabalável, né, aquela fé em Deus, acreditar nas coisas, e a gente deixar de ajudar o próximo, deixar de praticar a caridade verdadeira, né, a indulgência, e compaixão com o próximo, a gente perde tudo, né, essa fé. A gente está meio que endurecendo o nosso coração, né? Eu acabo criando uma fé morta nesse sentido. Por quê? É uma fé que não tem nenhuma obra, não tem nenhuma ação. Eu não tenho bons exemplos, eu não pratico nada. Então fica aquela pergunta: por que vantagem eu tenho fé se eu não faço nada pelo próximo, né? Sem ostentação. E ele deixa claro isso nessa passagem, né? Se eu não tivesse caridade, nada seria, né? Ainda que tivesse toda a fé. Então não basta ter fé, não basta ter crença simplesmente, eu acredito em Deus. Você tem que ir, você tem que trabalhar, você tem que executar isso também, pôr em prática esses bons exemplos, realizar obras, né? Ele avança mais um pouco, ó. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que me entregasse, né, o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Eu posso dar esmolas, eu posso aliviar a dor do próximo, eu posso ajudar a acabar com alguma necessidade material, né? Seja o que for. Mas tudo isso vai depender da intenção envolvida. O que eu estou querendo tirar dessa situação? Estou fazendo bem pelo bem mesmo? Ou na verdade eu tenho um pingo de ostentação, de orgulho por trás? Se a gente quiser nos aparecer de alguma forma ou aliviar a nossa consciência por algo de errado que a gente fez, a gente vai estar nos se enganando, né? A gente vai acabar criando um risco ainda de até humilhar o necessitado. Por quê? Eu vou criar um ar de superioridade por estar ajudando o próximo, né, em querer ajudar. Então, como o Paulo coloca, né, aqui em Coríntios, não adianta a gente se autoflagelar, vamos assim dizer, com o objetivo de mostrar, né, para todos em volta que a gente é crente em Deus e pratica o bem. O mais importante que isso, em primeiro momento, né, seria, antes de castigar o próprio nosso corpo com privação e sofrimento, é sufocar as nossas más tendências. Antes de eu ir e fizer algo que no primeiro momento vai parecer, nossa, que grande esforço ele fez, olha que coisa que ele abriu mão, né, para ajudar aquele necessitado. Se eu realmente tiver alguma intenção, né, por trás disso, eu estou perdendo todo o valor. Mas a partir do momento que eu faço um grande esforço para destruir, né,
para sufocar todas as más tendências que se encontram dentro dos nossos corações, né, no meu coração, aí sim, toda aquela ajuda que vier com consequência depois, ela sim vai ser benéfica. A gente tem que se melhorar primeiro, né, antes de querer sair ajudando o próximo também. Senão eu corro o risco de acabar fazendo algum mal aí em segundo momento. Ainda em Coríntios, né, a caridade, então, ele coloca, ela é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata, né, com leviandade, ela não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. A caridade, então, né, para a gente pegar a ideia dela, ela sempre vai buscar decência e fraternidade. Então, do que adianta, a gente tem que colocar isso no nosso coração, do que adianta levar vantagem em tudo se alguém está sofrendo com isso? A dor do próximo, ela será revertida em desespero, rancor, violência. Mais cedo ou mais tarde, ela acaba voltando para a gente. Lei de causa e efeito. Então, irritar-se é a melhor forma de a gente perder a razão. Então, a gente tem que ter paciência e sensatez. E isso faz muito parte, né, de poder praticar a caridade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. A gente tem que ter paciência, tem que saber que tudo acontece no seu tempo. Tudo, né, vai dar certo, principalmente a gente que quer buscar crescimento espiritual, né? A sabedoria cristã está aí, né, o Evangelho, para nos dar o esclarecimento de nossas dúvidas. Saber esperar, então, né, é ter uma visão além da vida material. E por último, né, agora, pois, permanecem três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, dessas, a maior é a caridade. Então, que a gente trabalhe a reforma íntima nossa em primeiro momento, que a gente passe a ter humildade, execute boas obras, tenha exemplo, mas um exemplo sincero, que a gente tenha doação desinteressada, resignação, bondade, perdão, prudência, decência, tranquilidade, paciência, sabedoria, justiça, amor ao próximo e a si mesmo. Quando a gente traz esses atributos morais para a gente passa a ser o próprio dono de nosso destino. E aí sim eu consigo ter condições de praticar uma caridade verdadeira, né? A indulgência, a compaixão. Eu vou conseguir executar algo sem algum tipo de interesse. Eu tenho um desinteresse, vamos assim dizer, né? É fazer o bem pelo bem. Então fica aquela clássica frase, né? Fora da caridade não há salvação. E para poder encerrar, eu vou deixar uma pequena mensagem. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder, o tempo que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigirem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Então, né, que possamos refletir um pouco sobre a caridade, fazer o bem sem algum tipo de ostentação. Que levamos um pouco essa mensagem para dentro dos nossos corações e que possamos nos fortalecer nessa caminhada, né, do crescimento espiritual. Obrigado e uma boa tarde para todos. Que assim seja. Olá, amigos, amigas, pessoas que reservaram um tempo do seu dia para ouvir palavras contidas lá no Evangelho, na codificação espírita, para que a gente possa sempre ter mais esclarecimento acerca de tudo que nos rodeia, para podermos sempre melhorar, sermos pessoas boas, pessoas melhores. E vamos pedir o auxílio do mais alto, para que nos intua, nos inspire, sempre nos ajude. E sempre agradecendo, porque sabemos que essa ajuda nos tem sido oferecida dia a dia. Que possamos sempre trilhar o melhor caminho com essas boas orientações. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre um capítulo de A Gênese, não é? Um dos livros da codificação espírita. E nós fomos procurar lá no último capítulo dela, no capítulo 18, uma parte que fala sobre a nova geração.
E nós achamos esse assunto interessante porque é o que está ocorrendo, né? Sempre ocorreu na Terra e ultimamente nós temos percebido realmente tudo isso que a Gênese tem falou lá atrás, não é? Sob orientação dos bons espíritos e a codificação de Kardec. Então vamos lá na Gênese, no capítulo 18, a nova geração. Se alguém depois quiser estender esse assunto, está aí a referência, não é? Então, lá no item 26, começa assim, olha, que para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada somente por bons espíritos que só queiram o bem. Isso é lógico, né? Para que nós sejamos felizes, nós queremos ter tudo de bom e do melhor ao nosso lado. E esse tempo, então, ele é chegado sim, pois verifica-se uma grande imigração nesse momento entre os que habitam o planeta Terra, né? Aquela imigração dos que fazem o mal pelo mal. Por quê? Porque ainda o sentimento do bem não toca, ele não conseguiu, não teve acesso, ou se teve, ele ainda não se integrou aquele comportamento, aquele novo sentimento no seu comportamento, né? E esses espíritos, ainda que o bem ainda não toca, eles serão sim substituídos por espíritos melhores que farão reinar aqui a justiça, a paz, a fraternidade. Nós estamos nesse caminho. E a Terra, então, ela não deve ser transformada, de passar de um mundo para uma outra condição, ela não deve ser transformada por um cataclisma gigante que aniquilaria subitamente uma geração. Não, acabamos com tudo e começamos do zero. Não, não é assim que se processa essa mudança, né? A geração atual, ela desaparecerá gradualmente, né? Uma coisa de leve. E a nova geração vai sucedê-la da mesma maneira, gradualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. É uma mudança, nós percebemos, mas ela se faz de uma maneira bem gradual, nada uma ruptura. Era assim e agora vai, a partir de hoje, é de uma maneira diferente. Não, uma coisa vai num crescendo, né? Exemplificando, a Terra está melhorando porque bons espíritos encarnaram nela, não é? Então, vamos exemplificar. Olha, quando nasce uma criança, então, no lugar de um espírito atrasado, um espírito mais inclinado ao mal, que podia reencarnar através desse corpo, através dessa criança, não, virá um espírito agora mais adiantado, mais propenso ao bem. Então é assim que essa mudança vai se fazendo, sendo substituído, não é? Então assim, aqueles que esperam ver a transformação ocorrer através de efeitos sobrenaturais, através de efeitos maravilhosos, eles ficarão decepcionados, porque não vai ter um efeito assim fulminante para que essa mudança ocorra. Não, ela já está se efetivando de uma maneira gradativa, né? A época atual é uma época de transição, de mudança, ou seja, os elementos das duas gerações se confundem e nós estamos percebendo isso, né? Se nós estamos assim colocados, vamos supor, num ponto intermediário, nós estamos assistindo a partida de uma geração e a chegada de uma outra geração. E essas duas gerações, nós percebemos que elas têm ideias e pontos de vista opostos, não é? Com o propósito de fundar a era então, do progresso moral, a nova geração, essa que está chegando, ela se distingue por uma inteligência e por uma razão, geralmente precoces, e nós percebemos quantas crianças que estão vindo, não é? Com uma inteligência precoce, umas habilidades assim que nós falamos, no nosso tempo, no meu tempo, não era assim. Então elas têm sim uma inteligência, umas habilidades precoces, e além disso tudo, elas têm um sentimento já aliado, inato no bem. Ela já vem com esse sentimento do bem. Ela já tem uma crença espiritualista, já não aceita só a existência da matéria, né? E tudo isso é um grau de evolução anterior. Ela já conquistou isso em outras existências, né? Então essa nova geração,
que vem vindo, ela não vai ser composta exclusivamente por espíritos eminentes superiores. Não podemos pensar assim, não, né? A geração que vem vindo é melhor, ela é composta só de espíritos superiores, né? Não. Ela é composta sim de espíritos superiores, mas também daqueles que têm a chance de se redimir, de se transformar, de caminhar pelo caminho do bem, não é? Aquelas pessoas que já aceitam essas ideias progressistas, que procuram entender, que procuram estudar e que procuram acompanhar esse movimento de regeneração, né? O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados, nós falamos, né, desses espíritos novos, essa nova geração que são mais inteligentes, têm essas habilidades de uma maneira até precoce. Ao contrário, o que distingue aqueles espíritos mais atrasados, em primeiro lugar, é a revolta que eles têm contra Deus, não é? A recusa que eles têm em reconhecer um poder superior. Tudo isso fruto do orgulho e do egoísmo, né? E também o que eles têm? Uma propensão instintiva para paixões degradantes, para paixões inferiores, né? Eles têm sentimentos antifraternos, tais como o egoísmo, o orgulho, a inveja, o apego a tudo o que é material, né? Então são esses vícios que a Terra tem que ser expurgada pelo afastamento daqueles que se recusam a ter um olhar lá para o futuro, né? Aquelas pessoas que são incompatíveis com o reino da fraternidade, são mais egoístas, mais exclusivistas. Então, quando a Terra estiver livre desses espíritos, os homens caminharão sem tanto empecilho para um futuro melhor que nos está reservado, como recompensa para os nossos esforços. Tudo que nós nos esforçamos, nós temos depois uma recompensa lá na frente, né? E por essa imigração, nesse vai e vem dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Não devemos entender assim, tudo que não estiver tão bom vai ser relegado, expurgado da Terra. Não. Nem todos os espíritos retardatários serão expulsos e relegados a mundos inferiores. Muitos mesmo, ao contrário, vão voltar aqui sim, terão essa magnífica chance, né? Porque eles eram assim, daquela maneira não tão boa, porque eles cederam ao arrastamento do mal em certas circunstâncias, por certos exemplos, tá? Mas desde que eles sejam subtraídos dessas influências, desses exemplos, desses arrastamentos, eles sejam tirados desse campo, não é? A maioria deles vê as coisas da maneira mais lógica, mais correta, inteiramente diferente do que viam. Então mudam as suas posições. E sim, eles voltam aqui para ajudar, para impulsionar esse nosso progresso, né? O nosso progresso do planeta Terra. E nisso, eles são ajudados por aqueles espíritos bons que todos nós temos, né? Os nossos protetores que nos ajudam, né? E esses espíritos se interessam, sim, em esclarecer esses mais atrasados, mais retardatários, mostrar o falso caminho que eles estavam trilhando e a possibilidade de retornar ao bom caminho, né? Então a maneira pela qual se opera essa transformação é muito simples e ela é toda moral, né? E não se afasta em nada das leis da natureza. Toda essa transformação que está ocorrendo em nada está abalando as leis naturais, as leis divinas. Muito pelo contrário, elas estão sendo cumpridas, né? Então que os espíritos dessa nova geração sejam novos espíritos melhores ou os antigos espíritos que se melhoraram, nós sempre temos essa oportunidade de melhorar, de corrigir, de recomeçar, né? O resultado é sempre o mesmo, tá? Desde o instante em que eles apresentem melhores disposições, é sempre uma renovação. Então eu sempre posso ser um novo espírito, não que eu seja criado naquele instante, não, porque eu já sou um espírito, já tenho uma vivência, mas eu sou novo porque a partir de hoje eu me renovei, eu estou com novos propósitos, novos conhecimentos. Então essa renovação moral, ela pode se efetuar a qualquer momento e ela está se
efetuando, né? Então, assim, segundo as disposições naturais, os espíritos encarnados, eles formam duas categorias, né? De um lado, aqueles retardatários que partem, e do outro, aqueles progressistas que chegam. E nós estamos vendo esse movimento atualmente, né? A situação dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça, ou do mundo inteiro, do planeta inteiro, diretamente, essa situação, né, ela vai estar diretamente relacionada com aquela categoria que entre as duas tiver uma preponderância. Preponderou a categoria mais negativa, esse ambiente será negativo. Preponderou aquela categoria mais positiva, esse ambiente será mais positivo. Por isso que nós devemos envidar todos os nossos esforços para melhorarmos, para que a maioria sendo melhor, essa categoria desse mundo seja muito, muito melhor, né? Então, assim, uns partindo e outros chegando, após um dado tempo, essas duas forças se equilibram e sua influência se contrabalança, né? Não tem aquela prevalecência do bem ou não tem aquela prevalecência do mal. Mas, né, mais tarde, olha aí o progresso se efetivando. Mais tarde, então, esses recém-chegados, eles estão em maioria e sua influência se torna preponderante. A influência do bem vai prevalecer, né? Embora ainda ela seja entravada por influência daqueles primeiros, né? Mas esses primeiros vão continuar a diminuir, enquanto esses últimos, os melhores, os mais preparados, com uma moral um pouco mais elevada, eles vão se multiplicar. É o prognóstico da Terra, nós estamos destinados a essa melhora, né? Então chegará então um momento em que a influência da nova geração será exclusiva, vai preponderar, né? Mas isso não se pode compreender se nós não admitirmos a vida espiritual independente da vida material. Onde houve esse progresso? Não é? A pessoa melhorou como num passe de mágica? Não, ela também progrediu lá no plano espiritual. Então nós admitimos essa possibilidade, né? Essa certeza que nós espíritas temos da vida espiritual, que lá também nós aprendemos, nós crescemos, nós temos os nossos novos conhecimentos e podemos mudar, sim, o nosso comportamento, né? Assim se realiza a transformação, então, da humanidade. Sem a imigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, tá? Que não devem voltar ou que só podem voltar após terem melhorado. Então não são excluídos definitivamente. Eles podem voltar sim, desde que os seus propósitos sejam outros, mais voltados para o bem, né? Então a humanidade terrestre não ficaria estacionada sem essa imigração, né? Sem a partida daqueles espíritos retardatários que não devem voltar ou só podem voltar após se terem melhorado, a humanidade terrestre não ficaria indefinidamente estacionada, tá? Porque os espíritos mais atrasados, eles também avançam. Então, tudo é dinamizado, né? O progresso está se efetivando, tá? Então, uma comparação bem comum nos fará compreender ainda melhor o que se passa nessa circunstância. Vamos imaginar, para ficar bem claro, né? Vamos imaginar um regimento, um agrupamento ali de soldados, composto na sua maioria por homens turbulentos, brutos, indisciplinados. Um regimento, um pelotão composto na maioria por esses homens turbulentos, indisciplinados, brutos, né? Que provocam sempre nesse regimento a desordem que nem a lei penal às vezes consegue reprimir, tem dificuldade para reprimir, tá? Esses homens são os mais fortes, falam mais alto, são mais numerosos, né? Eles se amparam, se ajudam entre si, se encorajam e se estimulam pelo exemplo um do outro, embora negativo, mas é o exemplo que eles podem dar naquele momento, né? Os poucos bons que por acaso estejam nesse regimento, eles não exercem sua influência. Os seus conselhos são desprezados, eles são escarnecidos, maltratados, e sofrem com isso, porque eles são minoria, né?
Agora, suponhamos que esses homens brutos, truculentos, né, incivilizados, podemos assim chamar, se retirem desse regimento. 1 a 1, o grupo de 10 a 10, depois 100 a 100, né, e que sejam substituídos gradativamente por um número igual de soldados bons, melhores, com bons propósitos, né? Mesmo por aqueles que foram expulsos desse regimento, que se retiraram desse regimento, mas que seriamente tenham se corrigido. Há essa possibilidade. Ninguém está perdido, né? Nós erramos, mas nós podemos corrigir o nosso erro e voltar ao nosso progresso, à nossa senda evolutiva, o nosso caminho para o bem, né? Então, ao cabo de algum tempo, nós teremos o mesmo regimento, com o mesmo número de soldados, o mesmo pelotão, mas ele vai estar transformado, não vai estar prevalecendo aquela brutalidade, né? Aqueles homens mais truculentos, não, homens mais bondosos, mais acessíveis, mais fraternos. E isso é o que está acontecendo no nosso planeta, né? Assim acontecerá com a humanidade regenerada. E as grandes partidas coletivas, ela não tem somente por objetivo ativar as saídas, ser mais rápido, né? Mas também transformar mais rapidamente o espírito das massas, livrando essas massas das más influências e dando ascendência às novas ideias, não é? Nesses momentos de turbulência, onde há um desencarne coletivo, isso daí mexe conosco. Então nós vamos procurar entender o porquê. Tá? E nós damos abertura para novas ideias, tá? Então, e é porque muitos aqui no nosso planeta, eles estão já maduros para essa transformação, apesar da imperfeição. Nós estamos num planeta de provas e imperfeições. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, tá? Mas muitos, apesar da imperfeição, eles estão maduros para aceitar alguma mudança, algum conhecimento novo, né? E eles vão se retemperar nessas fontes mais puras, tá? Porque se ficassem aqui nesse meio, tá? As suas opiniões persistiriam. Então eles são retirados para se retemperar lá no plano espiritual, nessa fonte nova, e lá eles obtêm novas ideias, afastado, que serão dessas ideias que eles comungavam aqui na Terra, tá? E muda a sua maneira de ver as coisas. Então eles podem retornar com uma nova ótica, tá? E vão ajudar nessa fase de transição, tá? Uma estada, então, lá no mundo dos espíritos basta para abrir os olhos dessas pessoas, embora imperfeitas, mas já maduras para entender novas verdades, novos conhecimentos. Então eles aprendem, colhem esse conhecimento e voltam, reencarnam para ajudar o progresso da Terra com novos propósitos, com novos conhecimentos, né? Agora, já o incrédulo, o fanático, aquele absolutista, eles poderão então voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Olha como o nosso Pai é bom. Mesmo aquele incrédulo, mesmo aquele fanático, aquele absolutista, não é assim e ponto, né? Eles poderão sim voltar com ideias de mais fé, de mais tolerância, de mais liberdade. Por quê? Lá no plano espiritual eles aprenderam, tá? Tiveram novas oportunidades, conheceram, conversaram, participaram de situações assim ou daquela outra maneira, para que eles tivessem essa opção de escolha, né? Então, quando eles regressam, eles encontrarão as coisas mudadas e sofrerão a influência do novo meio em que nascerão. Mas eles estão mais preparados, mais seguros, essa maturidade já se expandiu. Então, eles ajudam nesse progresso do nosso planeta, né? E em lugar, então, de fazer a oposição a essas novas ideias, eles vão auxiliar a alavancar essas novas ideias. E essas novas ideias, vamos deixar aqui bem claro, a ideia de fraternidade, de tolerância, de mais amor ao próximo, entendermos que nós somos todos irmãos e devemos nos tratar como irmãos. Eu posso até não gostar da atitude de uma pessoa, não concordar, mas eu tenho que respeitar,
não é? Então, começando pelo respeito, nós já estamos abrindo assim um grande caminho à nossa frente. Daí nós vamos só acrescentando, tá? Então, a regeneração da humanidade, ela não tem uma necessidade assim da mudança total dos espíritos. Basta que a gente se modifique moralmente. Então, até ontem eu era assim. Hoje eu já sou da nova geração, não é? Porque eu me modifiquei, eu estou pensando diferente, eu estou pensando com mais fraternidade, eu estou pensando mais como Jesus pensava, não é? Então, assim, aqueles que voltam não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos pensando, sentindo de uma outra maneira, e assim essa mudança vai se efetivando, tá? E nós percebemos também que quando essa melhora ela é isolada, ela é individual, ela passa despercebida. Ela não tem assim uma influência ostensiva sobre o mundo. Agora o efeito é muito diferente quando a melhora ocorre simultaneamente sobre grandes massas, uma coletividade inteira, né? Porque então, conforme essas proporções em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça, elas podem ser profundamente modificadas. É um grupo todo, então isso daí tem mais impacto do que uma única pessoa, né? É o que nós observamos quase sempre após os grandes choques que dizimam as populações. Um terremoto, um tsunami, né? Nós mudamos as nossas disposições íntimas. Nós não conhecemos aquelas pessoas, mas se pudéssemos, ajudaríamos ali, né? Nós vibramos por elas. Então, muda muito quando nós ficamos sabendo essas notícias desagradáveis, mas que são necessárias. Por quê? Os flagelos destruidores, nós sabemos, nós como espíritas, apenas destroem o corpo, tá? Eles não atingem o espírito. Eles ativam esse movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por consequência, o desenvolvimento progressivo dos espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? E nós podemos notar, sim, que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso, porque na dificuldade nós vamos procurar solução. E quando tudo está calmo, nós também ficamos na nossa, acomodados, não é? Então, quando nós temos uma grande crise social, é seguida de uma era de progresso, porque nós colocamos o nosso raciocínio para pensar, a nossa mão para trabalhar, não é? E é um desses movimentos gerais que acontece neste momento e que se deve realizar a remodelação de toda a humanidade. Tudo isso que está acontecendo é para o bem. No primeiro momento nós podemos não entender, mas é para o bem, sim, né? São como folhas de outono que caem, né? Nós achamos que é uma coisa ruim. Não, mas elas serão substituídas por folhas novas, plenas de vida, tá? Como a humanidade tem as suas estações e os indivíduos têm as suas idades, tudo são fases, tudo se renova, tá? As folhas mortas da humanidade, elas caem, levadas pelas rajadas, pelos golpes do vento, para renascerem mais vivazes, e assim acontece conosco. Nós voltamos com um pouco mais de conhecimento, tá? Com um pouco mais de sentimento elevado. Agora, já para o materialista, esses flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo eles, os materialistas, aniquilam os seres para sempre. Ah, morreu, desencarnou, acabou, não é? Então, porém, agora, para aquele que sabe que a morte destrói apenas o envoltório físico, tais flagelos não têm as mesmas consequências. Nós procuramos entender o porquê daquilo, né? E compreendendo então o seu objetivo, e também sabe que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isoladamente. Qual é a diferença? Eu morrer num terremoto ou eu morrer de uma doença qualquer, não é? É um desencarne, tá? É essa imigração se fazendo, tá? Uma vez que de uma forma ou de outra, isso sempre terá que acontecer. Tem um ditado que fala assim, a única certeza que nós temos da vida é da morte. Vai acontecer com todo mundo, não é? Ninguém até hoje ficou para semente, como nós falamos, não é? Então é uma realidade que todos nós temos que aceitar, tá?
Então, tanto faz nós morrermos num desencarne coletivo como individual. Então, finalizando, esses incrédulos que não acreditam na imortalidade, na existência desse plano espiritual, que nós mesmos somos espíritos imortais, que nós voltamos e sempre melhorando, é isso o que o Pai quer da gente, né? Então os incrédulos vão rir dessas coisas e tratarão como sonho, como quimera. Isso não existe, é fantasia esse plano espiritual, essa possibilidade de eu renascer, né? Então vão tratar como sonhos. Mas digam o que disserem, tá? Eles não escaparão da lei comum. O fato ocorrerá com eles como com todos os outros, acreditando ou não acreditando, né? A seu turno, eles, esses incrédulos, tombarão também como os outros. E então, o que vai acontecer? Vai chegar o momento do desencarne também desses incrédulos. E o que vai acontecer? Eles dizem nada. Morreu, desencarnou, acabou, né? Mas, imediatamente, eles perceberão que eles continuam vivos, em outro plano, numa outra realidade, uma outra possibilidade de existência, né? Eles perceberão que eles estão vivos. O que morreu foi aquele envoltório físico que ele estava usando para aquele momento, para aquela encarnação, né? E viverão então, apesar de qualquer ideia que eles têm. E um dia eles vão ser forçados a abrir os olhos. Então, quer queiramos ou não, essa realidade da vida, que ela não é só essa presente encarnação, que nós temos outras possibilidades, como já tivemos possibilidades lá atrás, tá? Então, se a pessoa é incrédula, não tem nenhuma possibilidade de aceitar esse plano espiritual, quando ela tombar, quando ela desencarnar, ela vai ter assim um choque muito grande, porque ela vai perceber que nada acabou, tá? Acabou uma fase, mas tem outras possibilidades, tá? E com essa ida e vinda, os olhos vão sendo abrindo. Nossa, mas o que aconteceu? Eu estou continuando, eu posso me renovar, eu posso voltar melhor, tá? E com essas ideias, eles vão mudando esse seu pensamento, esses olhos vão sendo abertos. Então a mensagem que eu tirei dessa parte da Gênesis é para que a gente abra os nossos olhos, sim, não é? Nós temos possibilidades imensas de fazer isso, de mudarmos para melhor. E a Terra está se transformando, sim, nós estamos percebendo esse movimento de imigração, nós estamos percebendo ideias novas chegando, conflito de gerações, tudo isso é normal. Por quê? Uma geração está deixando as suas ideias e a outra geração está vindo com ideias novas, ideias de mais fraternidade, ideias de mais igualdade, tudo que o Espiritismo vem nos explicar. Então vamos abrir também os nossos olhos, procurar conhecer mais para sermos sempre pessoas melhores e colaborarmos com essa transformação. Obrigada pela atenção de cada um de vocês e um grande abraço para todos.